Uma igreja que exalava perfume no meio da perseguição. Quanto mais espremido e esmagado, mais fiel permanecia. O nome dela? Esmirna. A sua localidade é na Ásia Menor, hoje conhecida como Izmir, na Turquia. Se tiver curiosidade, busque na internet saber como é aquele lugar. Jesus envia 7 cartas às suas igrejas e uma especificamente a ela, sem repreensão, com apenas uma advertência: não temas. O último não temas da Bíblia foi direcionado para uma igreja pobre, humilde, sem status e nem boas condições financeiras. Jesus se apresenta como o primeiro e também o último, aquele que havia morrido, mas também havia vencido a morte. Apesar de Esmirna ser uma cidade rica, próspera, com grandes comércios influentes e ser chamada de a coroa da Ásia, também pela sua aclamação e devoção a César, Esmirna era uma igreja que não fazia parte de toda essa glória. O motivo? Decidiu ser fiel ao seu único Senhor, e isso lhe custou caro: perseguição, prisão e torturas severas. Antes de prometer livramento, Jesus revela quem ele é. Não é um Cristo distante, é o Senhor que passou pela morte e saiu vivo dela. E ele continua dizendo: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A pobreza extrema contrastava com a riqueza espiritual. Eles não tinham ouro, mas possuíam glória. Não tinham status, mas tinham fidelidade. Enquanto Laodiceia dizia: eu sou rico, Esmirna ouvia do próprio Jesus: tu és rico. Jesus não prometeu o fim do sofrimento, da perseguição, da dor, da pobreza, do choro ou das noites mal dormidas. Ele promete vida, e vida eterna com ele, e uma coroa de glória eterna. Jesus sabia das dores presentes daquela igreja, da sua fidelidade, da sua luta diária para não se envolver com o mundo em troca de uma vida mais leve e próspera. Jesus sabia que era difícil para Esmirna se manter pura e santa no meio de uma cidade tão idólatra, mas ele estava vendo, ele estava lá. Ele não prometeu ausência de dor, mas prometeu presença na dor. Estudiosos afirmam que a advertência não temas aparece por 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Eu nunca contei, mas de uma coisa eu sei: a primeira vez ela foi dita a Abraão, no início da sua fé. A última vez foi dita para Esmirna, no final dela. O mesmo Deus que encorajou Abraão no começo é quem sustenta Esmirna no fim. Ele diz: não temas, porque a fé que começou comigo também terminará comigo. Esmirna vive até os dias de hoje, por mais impressionante que isso seja. Esmirna é a igreja que sofre, mas não se corrompe. É a igreja que não é chamada ao arrependimento, mas sim à permanência. Você conhece algum crente Esmirna? Ser um crente Esmirna é quando decidimos nos manter fiel, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. É quando escolhemos Cristo, mesmo que isso nos custe posição, reputação ou até mesmo o nosso próprio sustento. É quando somos feridos por causa da verdade, mas permanecemos falando a verdade. É quando decidimos crer, mesmo chorando e sentindo dor. Ser Esmirna é quando decidimos caminhar mesmo sem força para ficar de pé. É quando estamos vendo todos ao nosso redor se alegrando, festejando, sendo bem-sucedidos e vivendo uma vida que com certeza também gostaríamos de viver. Mas ao invés disso, nos é exigido renúncia, santificação, fidelidade. Enquanto todos riem, choramos. Enquanto muitos estão indo, Deus nos manda ficar. Enquanto muitos desistem, Deus nos manda permanecer. Enquanto muitos estão com os nomes estampados em cartazes, ganhando fama, dinheiro e status, Deus diz para permanecermos no anonimato. E é Ele quem será o nosso sustento. Ser Esmirna não é fácil, não é atrativo, mas é necessário. Assim como Jesus garantiu uma recompensa a Esmirna, a mesma promessa ecoa a quem seguir o seu exemplo. Seja fiel, nem que para isso seja necessário morrer. Mas não temas, eu lhe darei a coroa da vida, e terás vida em mim, a vida eterna. Seja um crente Esmirna, que suporta a prova, que não negocia o altar, que permanece fiel, mesmo quando a sua fé é atacada. Porque o mundo pode te chamar de fraco, mas o céu te chama de forte, de fiel. E na lógica de Deus, forte não é quem nunca cai, quem não reclama, quem
resiste ao orgulho ou quem nunca erra. Mas aquele que, mesmo tendo todos os motivos para desistir ou ceder a tudo isso, mesmo tendo pouca força, decide permanecer fiel àquele que nunca falha. E para um crente fiel, a coroa é uma promessa e a vida eterna é uma realidade, não muito distante. Envie esse vídeo para um crente em Esmirna ou guarde essa palavra no seu coração, caso esse crente seja você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.